Queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar, irmãos, nossa lição sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós estamos vendo o segundo ponto, que trata da eleição incondicional de Deus. Deus elege incondicionalmente, embora os pontos dos arminianos eram que não houve depravação total, coisa nenhuma. Primeiro ponto, não temos nada a ver com o pecado de Adão, o homem tem condição de escolher a regeneração. E o primeiro ponto de Calvino era que não, que a depravação é total e que o homem está totalmente apartado de Deus. E é Deus o único que pode reatar esse relacionamento. E fez isso através de Cristo Jesus, como nós sabemos em toda a doutrina. Muito bem. Aí o segundo ponto do calvinismo, que é lógico, dentro do que eles ensinam, é que a eleição de Deus é condicional. Aquele camarada que Deus previu que vai ter uma atitude positiva em direção a Deus, então esse Deus escolhe. Ora, é até lógico, o ensinamento deles tem fundamento, digamos assim, fundamento que eu digo, não tem ordem sequencial. E Calvino também sequencial diz que não. O homem não tem condição nenhuma de escolher nada, de dar qualquer passo em direção a Deus. Não foi total a queda, não foi a depravação total, então ele não tem. E a eleição é incondicional. Deus escolhe a quem ele quer. E vimos uma série de versículos na aula passada, dissemos que íamos lê-los e lemos todos eles, dando uma explicação breve de cada um deles. E agora estamos aqui vendo, Deus não elege porque antevê arrependimento e fé, como os arminianos defendiam. Antes, ele produz o arrependimento e fé porque elegeu. Nós vimos lá em Atos 13:48 que está dito que os gentios, ouvindo isto, a pregação lá que estava sendo feita, da salvação do Messias, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os que creram foram os que já haviam sido destinados para a vida eterna. Nós lemos também o caso de Lídia e falamos aqui que Paulo, quando chegou em Filipos, ele procurava sempre uma sinagoga onde ele chegava. Em Filipos não tinha. Filipos era uma espécie de base militar romana, né? Não tinha uma sinagoga. Paulo soube que havia um grupo orando na beira de um rio. Isso era cultural em qualquer religião. O rio era a fonte de vida, era muito místico. Todo rio era ídolo de algum povo e tinha vários ídolos no próprio rio, tinha vários nomes de ídolos. Então tinha gente lá orando. Paulo foi lá. Eram só mulheres, já expliquei isso para vocês também. O que não era normal, um homem se dirigir a mulheres, mas Paulo foi e pregou. E Deus concedeu a Lídia. Não está escrito na Bíblia que eles estavam lá porque já eram prosélitos judeus, ou porque eram judeus. Judeu não era. E Lídia era de Lídia, de Tiatira, se eu não me engano, a cidade perto. Então nós temos que essas pessoas foram lá orar, mas não diz a quem, nem de que religião eles eram, não está escrito lá. Paulo foi pregar para eles, eram religiosos, Paulo foi lá pregar para eles. E pregou Jesus, e Deus deu a Lídia. Compreendem? Por que não deu às outras mulheres que estavam lá? Porque ele não quis. Foi Lídia que fez alguma coisa para ser eleita? Não. Ela estava lá na mesma condição das outras, todo mundo orando lá para os seus deuses, ou seja lá quem for. Ou que fosse para Jeová, não interessa. Não conheciam Jesus ainda, que nem o centurião. Ele já orava, está escrito lá que Deus inclusive ouvia as suas orações, pois é, mas lhe faltava ser apresentado a ele o Senhor Jesus, o Salvador. Pedro foi encarregado de fazer isso. E detalhe, como eu disse para vocês, Pedro sempre foi um lambanceiro e mesmo depois de apóstolo, desobedeceu a Deus. Não como sujeito, eu não vou fazer isso, descumprir a lei. Quer dizer, o cara apóstolo ainda não tinha entendido direito as coisas, em muitos pontos. Jesus disse, o Espírito vai levar toda a verdade, você não entendeu, depois entenderá, coisa desse tipo. Então, irmãos, nós vemos aqui o caso de Lídia. Foi Deus que escolheu, não foi ela que escolheu Deus coisa nenhuma, né? Muito bem, vamos vendo aqui para frente. Em toda a Bíblia, os termos eleitos e escolhidos são empregados com frequência designando o povo de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nós lemos aqui um monte de versículos no Velho Testamento falando: eu elegi meus eleitos, eu escolhi. No Velho Testamento, muito mais que no Novo, nós lemos para mostrar que esse negócio não foi invenção de Paulo, não. Isso já vinha de lá, né? Muito bem, irmãos.
No tocante à eleição, a Bíblia é clara sobre quem elege quem escolhe quem. João, capítulo 13, versículo 18, a primeira parte, ele diz assim: por causa disto, versículo 13, não está certo, 13, 18, primeira parte. Não, Jesus, não falo a respeito de todos vós. Jesus estava falando, tinha muita gente lá ouvindo, né? Muita gente lá ouvindo. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que ele escolheu. Primeira parte. Não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aqueles a quem escolhi. Não foi você que decidiu ser escolhido por Deus, foi Ele. Antes, para que se cumpra as Escrituras, Jesus não veio fazer nada de novo. Já estava nas Escrituras tudo o que Ele veio fazer. Buscar os eleitos do Senhor, de todas as tribos, raças e nações. Nem por serem israelitas são filhos de Abraão. Jesus disse tudo isso. Os judeus que se vangloriavam porque eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão, Jesus disse, nem por isso. Nem por ser israelitas são filhos de Abraão. Não vamos confundir, vocês não estão entendendo nada. Porque não entendem, porque não foram eleitos. Não são das minhas ovelhas. Ele disse isso, por isso que não entende. Né? Muito bem, então nós vemos aqui o versículo 15, capítulo 15, versículo 16, ele dizendo de novo aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para. Ele não escolheu por quê? Ele escolheu para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então não foi porque, como os judeus pensavam, como o homem rico pensava, mestre, que farei? Ele chegou lá se oferecendo ao mestre, crente que já estava eleito, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cumpre a lei, já cumpro. E cumpria mesmo? Jesus não disse a ele, cumpre não, Senhor. Não, ele cumpria mesmo. Ainda te falta uma coisa. Jesus sabia. O que faltava era exatamente o que impedia que ele viesse. Vem tuas coisas, tudo lá, dá aos pobres de volta. O homem ficou triste, mas virou as costas à salvação. Foi-lhe oferecida a salvação. E foi-lhe dito o que ele tinha que fazer, com a Bíblia toda dita. No Velho Testamento a lei, seguia a lei para chegar a Jesus. Chegou Jesus, que disse, eu cumpri a lei. Hoje se cumpriu isso que ele acabou de ler. Leu Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados. Aí disse, hoje se cumpriu essa escritura. Pois é, ele veio cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, eu não vim advogar nem revogar, eu vim cumprir. Pois é, agora eu não tenho que cumprir a lei para chegar a Cristo. Cristo já chegou e já me mostrou tudo. Agora eu tenho que fazer o que ele mandou, porque ele disse, vão, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, agora eu passo para vocês, vão, façam o que eu estou dizendo. E cumpram as Escrituras, que é obrigatório. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Nisso aí está todas as duas tábuas da lei. Uma tábua está relacionada ao nosso relacionamento vertical com Deus, a outra tábua está relacionada ao nosso relacionamento interpessoal com os nossos irmãos. É só isso. Você fazendo, amando a Deus e amando o próximo, como Jesus disse, terá cumprido toda a lei. Aí as pessoas pensam que não tem mais lei para cumprir. Tem! A lei está toda embutida nesses dois mandamentos que Jesus deu. Porque nisso aí está toda a Bíblia. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção nas coisas e verificar. Sobre a motivação da eleição de Deus, Romanos 5,8, que nós sabemos, né? Romanos 5,8, vamos ler aqui rapidinho. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos decidido ou íamos decidir deixar de ser pecador. Não, nós somos pecadores eternamente por causa de Adão, nosso pai. Então nós éramos pecadores, inimigos de Deus, como Paulo explica aqui no capítulo 7, versículo de Romanos, nós já limos isso aqui, né? Por isso o pendor da carne, 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Não pode estar. O que cumpre a lei e pensa que cumpriu, que nem o homem rico, que nem os fariseus, até estão cumprindo mesmo, mas não entenderam o espírito da coisa. Não entenderam, é legalismo. Eu faço, cumpre a lei, eu cumpro. Pois é, legalismo. Não entendeu. Eu tenho mérito, eu cumpro. Não é assim. Como Paulo, o grande apóstolo, grande modo de dizer, diante de Deus não tem grande nenhum. Como o próprio homem rico, chega, bom mestre, bom, quem é bom, rapaz? Quem disse que eu sou bom? Bom só há um, Deus. Então eu tinha grande apóstolo, mas ele era um apóstolo, não tinha grande nada. Mas ele mesmo diz também, eu conheço a lei. E o que é para fazer eu sei que eu não faço. O que não é para fazer eu sei que eu faço. Desventurado homem que sou. Ele sabia que dependia da graça de Deus. O grande fariseu Paulo. Ele diz em Romanos 10, versículos 1 e 2, eu dou testemunho dos judeus, ele está escrevendo para eles. Eu dou testemunho dos judeus de quanto eles são zelosos da lei. Ele foi um zeloso da lei, mais que todo mundo, ele dizia. Porém, sem entendimento. Não adianta nada. Não adianta nada. Ir para culto domingo a domingo, reunião não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, ser chefe não sei de quê, diretor não sei de quê, não adianta nada. Sem entendimento isso não serve para nada. Então Deus, quando elege, essa eleição é incondicional, ele capacita. Lembra dessa frase tão conhecida, tão bonita, parece tão bonita? E Deus não chama pessoas capacitadas, ele capacita aquelas a quem chama. Sim, cara pálida, como é que ele capacita? Pelo ensino, pelo estudo da palavra, pela obediência, até Jesus. Como está escrito lá em Hebreus 2:10, foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. 5:8, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como é que conosco vai ser diferente? Quem disse isso? Se Jesus disse, eu dei o exemplo. O que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Se ouviram a mim, ouvirão a vocês também. Ele diz tudo isso. Então, irmãos, é isso. Eleição incondicional. Isso faz parte desse processo, desse pacote. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se antes éramos inimigos e Ele nos elegeu, nos escolheu, nos adotou como filho, muito mais agora Ele vai nos salvar, digamos assim, desenvolver a nossa salvação com obediência, como Ele ensina lá aos Filipenses 2:12 e 13. É assim, irmãos. Ele não escolheu, Ele não predestinou, Ele elegeu incondicionalmente. Pois é, esse Ele elegeu agora, Ele vai levar. A Bíblia não está toda escrita a história de Israel para a gente ver que ele cumpriu tudo aquilo. Como é que a gente agora não acredita no que está lendo? Ou se acredita, não age como esteja acreditando. São simplesmente apóstatas religiosos. Eu digo que sou, mas não sou. Eu digo que sou, vou para a igreja, faço um monte de coisa, mas não sou. No fundo eu sei que não sou. Quem fizer uma avaliação, né? Embora haja o alto engano do pecado que leva o camarada a pensar que nem os fariseus. Muito bem. Eu não tenho que pensar nada, eu tenho que saber. Os meus pensamentos, eu tenho que saber que os meus pensamentos são mais baixos do que os pensamentos de Deus. Ele é quem diz até como é que eu devo pensar. Muito bem, irmãos. Então, ou seja, quando fomos chamados e reconciliados com Deus, não éramos pessoas arrependidas ou cheias de fé nas promessas de Deus. Condição básica do arminianismo, eles dizem isso quando ele nos escolhe, porque nós somos pessoas de fé, pessoas já arrependidas, ou que temos uma fé inata e um arrependimento inato que vai se manifestar quando Deus nos chamar. Não é assim que diz a Bíblia, não. Não é assim, não. A condição básica do arminianismo é essa. Já nós sabemos pela Bíblia aqui que nós éramos inimigos de Deus. Não havia nada que nos credenciasse diante dele. Ele nos chamou em Cristo Jesus. Essa é a maior evidência da eleição incondicional de Deus. Doutrina mais fortemente explicada nos textos de Romanos 9, 11 a 13, quando ele fala dos meninos lá que não eram nem nascidos ainda, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Meu Deus, qual é a dificuldade de entender isso aqui? E já lhes fora dito a mãe, os meninos estavam ainda no ventre, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó,
porém me aborreci de Esaú. Irmãos, esse me aborreci aqui na nossa versão nos deixa sem compreender o que quer dizer isso. Aqui, para a gente entender bem direitinho mesmo o que é, porque o termo é forte, aí os editores de Bíblia acham que não pode usar um termo desse para Deus. Aqui o que está escrito no original mesmo eu amei a Jacó e odiei Esaú. Esse odiei está no sentido de não amei, não escolhi. Eu escolhi Jacó, não escolhi Esaú. Então está aqui, me aborreci de Esaú. É como se Esaú tivesse feito alguma raiva a Deus. Não é. Ou em alguns casos diz aborreci Esaú, como se Deus tivesse deixado Esaú aborrecido. Não é. Não é isso. É que ele escolheu, ele se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. Não foi as pessoas, digamos assim, aliás, de Abel e de seu sacrifício ele se agradou, e não se agradou de Caim e de seu sacrifício. Não foi pelo tipo de sacrifício, ele se agradou da pessoa, ele se agradou de Abel e do seu sacrifício, não se agradou de Caim e do seu sacrifício. Aqui mesmo nesse caso de Esaú, lá em Malaquias, que vamos ver aqui, lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ele diz assim, lá em Malaquias, capítulo 1, cadê? Malaquias 1, 3 e 4, vamos ler o 2. Ele diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, falando para Israel, mas vós dizeis, o povo dizia para Deus, em que nos tem amado? Em que nos tens amado? Aí Deus responde, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Não é deixei Esaú aborrecido, não é, eu odiei Esaú. É esse o termo que era para estar escrito aqui para a gente entender. Só que você não consegue entender essa palavra odiei em Deus. Só que o ódio de Deus é de raiva de Deus, a ira de Deus é diferente da nossa, tudo nele é santo. Pois é, eu odiei Esaú. Esse odiei está no sentido de eu não amei, eu não o escolhi. Por quê? Porque eu não quis. Eu quis escolher Jacó. É isso que ele está dizendo aqui, Malaquias. Eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Foi isso que eu dei para Esaú? E diz mais, se Edom diz, Edom era Esaú, era os descendentes de Esaú. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Irmãos, Deus é Deus. Como Paulo diz, ele faz vasos para a honra e para a desonra. Deus é Deus de uma abelha que nos dá o mel, o néctar, e é Deus de um escorpião, de uma cascavel que nos morde e a gente morre. Ele é Deus, eu firo, eu curo a ferida, eu mato, eu faço viver, eu elejo uns para mim, outros para o inferno, e pronto, quem faz isso é Deus, eu não tenho que questionar isso. Quando eu questiono isso, está complicado o meu relacionamento com Deus. Eu não entendi ainda como é que funcionam as coisas. Eu estou querendo decidir o que é que Deus tem que decidir. Como eu disse numa pregação, nós agimos do jeito que nós queremos aqui e haja pedimos nas tais reuniões de oração que Deus nos abençoe. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia ensina. Então nós temos que ver isso, irmãos. Romanos 9, 11 a 13, já lemos, conforme Malaquias também, conferir lá em Malaquias 1, 2 e 3, como eu disse. Ele escolheu, como Paulo diz lá, Paulo não inventou nada. Ele está dizendo que lá em Malaquias também, Deus elegeu Jacó e não elegeu Esaú. Pronto. Ele amou Jacó e odiou Esaú, a ponto de dizer, eu entreguei Esaú aos chacais do deserto. Eles dizem, vamos reconstruir. Deus diz, eu destruirei de novo. Pois é. Deus diz isso. Ele faz o que diz, e a Bíblia está aqui para nos mostrar isso, e a gente fica questionando. Essa doutrina é muito dura, é dura mesmo, mas é a doutrina de Deus. Muito bem. As Escrituras afirmam que Cristo nos resgatou do pecado, morrendo na cruz em nosso lugar. Não há dúvida quanto a isso. O justo pelo injusto. Até aqui, nenhuma dúvida. Deus, quando olha para a terra, digamos para o ser humano, ele vê um bando de amaldiçoados, que ele mesmo amaldiçoou por causa do pecado de Adão. Todos merecedores da sua ira santa, do extermínio santo. Todos no inferno. E ele fez
Foi ele quem fez, era dele também. Mas ele elegeu uns para estarem diante dele, glorificando o seu nome, juntamente com os anjos eleitos também. Aí, no seu plano eterno, quando ele olha para esses pecadores, aqueles a quem ele elegeu, ele já vê Cristo adiante deles, digamos assim. Esses tu me deste, Pai. É isso. Estes aqui tu me deste. Eu vim morrer por causa deles, tu me deste. É isso, irmãos. O problema é que isso é uma loucura. E é mesmo, como Paulo diz, a loucura da pregação. Loucura para os que se perdem. Mas para nós, os salvos, os eleitos, é exatamente a salvação de Deus. Então, irmãos, vamos andando aqui. Para o arminianismo, a expiação é geral. Não é? A redenção é universal. Nós vimos aqui até agora o que as Escrituras nos dizem. Mas os arminianos dizem que não. A expiação é geral. Nós estamos na expiação já limitada. Nós passamos já para o terceiro ponto. A expiação limitada. As Escrituras afirmam que Cristo nos resgatou do pecado, morrendo na cruz em nosso lugar, justo pelo injusto, até aqui nenhuma dúvida. Como eu disse, Deus olha para a terra, todo mundo é condenado. Mas aos seus eleitos que ele elegeu desde a eternidade, e quando ele olha para estes, ele vê, como se diz às vezes, o manto de Cristo, ele vê o sangue de Cristo. Esses já foram perdoados, esses já foram expiados, remidos, redimidos. Essa palavra remissão, redenção, tem a ver com o mercado de escravos. O cidadão estava tudo lá acorrentado no mercado de escravos, o cidadão chegava, eu quero esse. Vai pagar o preço deles ao sacerdote. Até a libertação do escravo era algo religioso. Vai pagar o sacerdote lá e vem buscar os seus escravos. Então o cidadão era redimido. O que foi que ele fez para ser redimido? Nada. O comprador chegou lá e escolheu, eu quero esse. Pronto, acabou. Eu quero libertar esse. O que o cidadão fez? Será que foi porque o cara, comprador daqueles escravos para a libertação, deixa eu ver aqui, aquele acolá deve ser bom, eu acho que aquele vai se arrepender. Isso é só um exemplo humano, não há condição. Então, irmãos, a expiação, ela é limitada. Ela é limitada. A eleição é incondicional, ele chama quem ele quer, logo a expiação é limitada. Os arminianos não, ele diz que é geral. Obviamente, repare que tudo tem uma sequência lógica. Se não houve depravação total, o homem é capaz de resolver a parada por si só, digamos assim, é ele quem faz Deus escolher. Então, não é, como é que se diz? O chamado também não é, como nós já vimos aqui agorinha, não é, deixa eu ver aqui, irmãos. A eleição não é incondicional, ela é condicional. Ora, se eu não cair totalmente, então eu tenho poder ainda para resolver isso. Aí Deus prevê que eu vou querer resolver. Aí ele me elege. Essa é a doutrina do arminianismo. Eu não caí totalmente, eu não perdi toda a minha possibilidade, a minha capacidade de voltar para Deus, então Deus prevê que eu vou voltar para Ele, então Ele me elege. Tem lógica. Então isso é para todo mundo. Qualquer um pode resolver, se arrepender e tal, e Deus vai eleger. É essa a ordem da sequência lógica das coisas. Muito bem, então nós estamos vendo aqui, no terceiro ponto, das Escrituras afirmam isso, o justo pelo injusto. Então é quem ele escolheu resgatar, como nós já vimos. Não é todo mundo. Para o arminianismo é todo mundo. Ou seja, Cristo morreu na cruz por todos os seres humanos indistintamente. A morte de Cristo foi para a expiação do mundo inteiro. Né? Quem quiser vem, quem não quiser não vem. Desse modo, a doutrina arminiana da expiação, ela apenas torna possível a salvação de todos, mas não garante a salvação de ninguém. Então, olhem, reparem bem como uma coisa digamos assim, inaceitável. Pela doutrina arminiana, é possível que ninguém queira ir para o céu. É perfeitamente possível, não é a pessoa que resolve. Então é possível todo mundo gostar do Brasil com carnaval e corrupção e futebol,
e não querer ir nunca para um país de primeiro mundo que tem educação e que tem a família, tudo organizado. Por quê? Eu prefiro, quando chegar na parede, eu prefiro toda a esculhambação, é muito melhor. Então, pela doutrina arminiana, eu vou buscar aquela chatice, como a cultura mostra, todo mundo lá com a mãozinha assim. Que coisa. Eu já vi, inclusive, uma matéria escrita por um ator, não lembro qual foi, ele dizendo, pense numa chatice do céu. Tá todo mundo lá, aleluia, pense numa chatice. Eu prefiro estar aqui no mundo. Pois é, o cara fez um texto defendendo a tese de que o céu era uma chatice, o bom era aqui o mundo. Pois é, então os arminianos acham que todo mundo pode pensar como esse camarada e ninguém ir para o céu. Então Jesus veio aqui morrer à toa. O plano de Deus falhou totalmente. Aliás, eu vi uma professora, minha professora de seminário, pastora Batista, ensinando isso na aula, dizendo para a gente que o plano de Deus com Israel falhou. O plano A, ela usou essa expressão, o plano A de Deus falhou com Israel. Então Deus criou o plano B, a igreja. Agora nós não podemos falhar, irmãos. Ela dizendo, e ela estava falando aqui, era tão bonito o que ela estava falando. O plano A de Deus falhou, ele lançou o plano B, a igreja. Nós não podemos falhar. Brincadeira, irmãos. Olha que Deus é esse. O plano dele falhou. Então, olha só, para o arminianismo é isso. A salvação de Jesus é uma oferta para todo mundo, mas não garante a salvação de ninguém. Você é salvo se você quiser, né? Para o calvinismo, a expiação é limitada. Esse é o terceiro ponto que o calvinismo apresentou como contraponto aos pontos do arminianismo, da sua expiação ilimitada. E Calvino disse, não. Na sequência lógica do seu ensino também, a expiação é limitada. A expiação de Cristo é apenas para os eleitos do Pai. Isso não quer dizer que a expiação de Cristo não seja suficiente para a salvação de todo mundo. É, mas ela só é eficiente para os eleitos. Ela só é... Esse foi o propósito. Lembra de Romanos 8, 29 e 30? Aos que de antemão conheceu, a esse predestinou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Aos que pessoas, aqueles que ele de antemão conheceu, isso quer dizer, aqueles que ele amou desde a eternidade, como ele amou Jacó, antes de existir, ele amou Jacó. Como Paulo diz mais de uma vez, Deus me escolheu ainda no ventre da minha mãe, como Davi, como Jeremias diz isso também. Deus me escolheu. Meus dias estavam todos contados antes de existir nenhum deles. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus soberano. Então, irmãos, a salvação, Jesus veio aqui salvar os eleitos do Pai, como ele diz, não chega lá, na oração sacerdotal, João 17, Pai, eu não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para quê? Para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse as Escrituras. Ele não disse o tempo todo, eu vim aqui cumprir as Escrituras. O que de mim está escrito nas Escrituras? Paulo diz a mesma coisa. Ele morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. É tudo segundo as Escrituras. Muito bem, e nós já vimos aqui um monte de versículos do Velho Testamento dizendo que ele elegeu quem ele quis. Ele elegeu quem ele quis. E é isso que ele elegeu, ele disse que vai levar e vai. Como eu prometi ao meu amigo Abraão, eu vou levar. Muito bem, irmãos. Ou seja, Cristo morreu na cruz não apenas potencialmente para todo mundo, mas em substituição verdadeira e pessoal, individual, aos eleitos do Pai. Como ele diz, eu vim buscar as minhas ovelhas. Ele não disse, eu vim escolher aqui quem é que eu vou levar. Não, eu vim buscar as minhas ovelhas, aquelas que o Pai me deu. Ninguém vem a mim se o Pai não mandar. E quem vier a mim, de modo algum, alguém arrebatará da minha mão. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Aí a pessoa questionar a palavra do Senhor Jesus por causa de alguém que decidiu vir ou não vir como homem rico, ele decidiu não vir. Por quê? Porque ele não foi chamado para rir. Aliás, ele não foi chamado, foi ele que veio se oferecer. Né? Muito bem, irmãos. Então vamos aqui. O calvinismo não entende que Cristo veio ao mundo apenas para possibilitar a redenção de todos ou de quem quiser, mas para efetivamente redimir os eleitos através da sua morte vicária e expiatória na cruz do Calvário. É assim que o calvinismo, o ponto de calvinismo,
como contraponto ao ponto dos arminianos. Ele não veio aqui apenas possibilitar, ele veio redimir. Né? Muito bem. A expiação não é potencial e geral, ela é objetiva e pessoal. Então, como eu uso essa palavra aqui para alguns irmãos que vêm, não, pastor, mas é porque eu sinto. Peraí. Você não tem que sentir nada, você tem que saber. A Escritura de Deus é objetiva, os seus sentimentos são subjetivos. Se os seus sentimentos não tiverem com base no que você sabe, esses sentimentos, como a própria Bíblia diz, seu coração é corrupto, enganoso. Eu já falei com o irmão, e esse pregador está pregando errado. Ela disse, eu gosto dele. Pronto. Não tenho mais o que dizer a minha irmã. Outra vez eu disse, isso não é um pastor, isso é um humorista. Eu disse, não, é um pastor e eu gosto dele. E então, não preciso mais falar nada. Minha irmã de sangue, criada com o ensinamento do meu pai do mesmo jeito que eu. Pois é. Então, o subjetivo dela vale mais do que o objetivo de Deus. A palavra objetiva de Deus é o arminianismo. Eu sinto isso na igreja lá, eu sinto um tremelique quando estão cantando louvor. Eles pensam que cantar e louvar é a mesma coisa. Né? Eu me sinto tão bem. Enquanto eu fui fazer um serviço lá na nossa igreja, eu cheguei perto de trabalhando num bafo de cana maior do mundo, cachaça, uma ressaca danada. Aí eu sou pastor, que sou pastor da igreja. Pastor, eu gosto de ir para o louvor da igreja tal, disso aqui, daquele da nossa cidade, porque eu acho muito bacana aquele louvor lá, eu me sinto muito bem. Né? Olha a condição do crente, é da igreja lá. Olha a condição do crente, ele cheio de cana, de ressaca ainda, mas ele gosta de ir para o louvor da igreja tal, porque ele se sente bem naquele louvor lá. Como eu digo aos irmãos, a possibilidade de não ter nenhum salvo nesses tais louvores é muito grande. Muito grande. Pela palavra de Deus mesmo. Não estou julgando nada não. É a palavra de Deus que diz isso. Muito bem. A palavra de Deus nos revela que os seus decretos são imutáveis. São eternos. São soberanos e são eficazes. Deus diz lá em Isaías, nós já vimos aqui, eu não pego vocês de surpresa não. Eu disse a vocês tudo desde o início e já disse para vocês também o que é que vai acontecer. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu conheço todas as estrelas pelo nome e se eu chamar nenhuma delas virá a faltar. Você sabe quem é esse Deus? Você está brincando de Papai Noel com ele? Pois é, irmãos, então é isso. Essa expiação é limitada. Os que estão abrangidos por essa expiação vão saber quem é esse Deus. Vão crescer no conhecimento. Não pode ser diferente disso, porque quem faz isso é o próprio Deus. Isso é a sequência da salvação normalmente. Foi isso que Calvino sistematizou para se contrapor à sistematização feita lá por Armínio, totalmente troncha. E olha que era em plena reforma protestante. Assim diz o Senhor. Vamos à palavra. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Eu não vou fazer a sua vontade, Israel. Eu não vou fazer a sua vontade, Juarez. Eu não vou realizar seus sonhos, coisa nenhuma, como se vê em pregação. Deus vai fazer a vontade dele. E se eu for abrangido nessa expiação, na sua eleição incondicional, no seu chamado eficaz, na expiação limitada, eu vou saber disso, porque ele me revela na sua palavra. Ele não dá uma revelação do além, não está aqui na palavra. Eu apenas vou ser iluminado os olhos do entendimento, como Paulo diz, para enxergar essas coisas. Paulo diz em quase todas as suas cartas, de alguma forma, e umas ele diz claramente. Aos Efésios, por exemplo, capítulo 1, logo ele ora para Deus abrir os olhos do entendimento dos irmãos, para que os irmãos saibam que a salvação que os abrangeu, o poder que os salvou, foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Meu Deus, quando eu leio isso e vejo isso, eu estremeço. E as pessoas ficam brincando de ser crentes, ou pensando que são crentes, porque querem ser crentes. Eu vou todo domingo para a igreja. Pronto, está bom demais. Está bom demais. E Deus que me abençoe, porque os pastores ensinam que Ele vai me abençoar.
Não é assim, irmãos. Jó sabia disso. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Aí eu botei aqui, conferi com Jó 42:1. Nós sabemos, vamos ler para os irmãos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, depois que ele ouviu o que Deus... Quem é esse sem entendimento que está falando aí, que obscurece o entendimento, o conhecimento? Quem é esse tolo? Dizendo para Jó. Quem é esse tolo que está achando que é o bambambam? Então respondeu Jó ao Senhor, depois de ouvir o que Deus disse para ele, quem é Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas todo mundo sabe esse versículo, só não sabe o que significa. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Estamos vendo nas nossas aulas da escola dominical com o presbítero Daniel, rei Nabucodonosor chegou a esse entendimento. Rei Dario chegou a esse entendimento. Ainda com Daniel. Quem é que pode com esse Deus de Daniel? Ninguém pode com esse Deus de Daniel. Pois é, irmãos. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó sabia disso. O salmista sabia disso, quando ele escreve: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Atenção, irmãos, são os desígnios do coração de Deus, e não os meus desígnios do meu coração, meus sonhos. Deus vai realizar meus sonhos, como se Deus existisse por minha causa, e não eu existisse para a glória do Senhor. Irmãos, eu fico muito triste quando eu assisto a essas pregações no YouTube, na televisão, nas igrejas. Eu fico muito triste, irmãos. Quase invariavelmente as pregações são centradas em nós. Embora se fale, embora até se discorda da Bíblia corretamente, mas sempre voltando o negócio, nós é que somos os importantes dessa história. Não é Deus coisa nenhuma, embora eu até fale que é, mas não é a forma como é apresentada, somos nós o objetivo daquele negócio, daquela pregação. E não é. E não é. Deus diz tão claramente a Israel. Lá em Ezequiel, ele diz inclusive numa linguagem de você: eu quero deixar bem claro para vocês que não é por causa de vocês que eu estou fazendo isso, não. Meu Deus do céu, está lá, eu li isso numa aula um dia desse aqui. Que fique isso bem claro. Não é por causa de vocês, não. Vocês devem se arrepender dos pecados de vocês. Meu Deus. Muito bem. Os desígnios do coração de Deus não são os nossos, não. Por todas as gerações. O salmista sabe disso. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Vamos continuar. Tiago sabia disso quando ensinou sobre o propósito daquele em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Há um livro, eu acho que é do Sproul, eu tenho um livro. As orações mudam Deus? Não. Não. Deus é quem muda nossas orações. Aí nós faremos uma oração em nome de Jesus, porque Ele, no Espírito que geme junto conosco nesse sofrimento aqui por causa do pecado, Ele geme conosco, intercedendo nas orações, mudando, digamos, ajeitando nossas orações para que chegue ao trono da graça em nome de Jesus. Pois é, nossas orações não mudam Deus, mas o que é ensinar? Vamos orar que Deus vai mudar. Não muda, Deus não muda ninguém por causa de oração, não. A oração é que muda por causa de Deus. Aí sim, aí funciona o negócio. Mas Deus abençoa a oração de fulano. Eu já disse isso em algumas vezes para vocês. Ele também atendeu. Aliás, ele atendeu a oração de fulano. Deus ouviu minha oração, pastor. Eu digo, é? Ele ouviu das velhinhas lá do texto de Maria também. Quando eu fiz o curso de turismo, eu visitei alguns lugares desses aí, de santo, de salas de ex-votos e não sei o que, ver a força do turismo, inclusive o turismo religioso. Eu fui ver, o turismo religioso, entrei numa sala maior do que essa aqui, até o teto, de perna, braço, cabeça, casa, bicicleta, carro de brinquedo.
os ex-votos. Né? Pessoas que fizeram votos com Nossa Senhora da Penha, no caso foi lá que eu fui, aquelas pessoas foram atendidas. Quem atendeu a eles? Deus. Mas eles pensam que foi quem? Nossa Senhora da Penha. Por que Deus atendeu? Porque Deus é misericordioso e trata de todas as suas criaturas. É Ele quem cuida do diabo, os demônios, eles vivem por causa da graça de Deus. Senão não vivia nenhum. É Ele. Então nós temos que entender essas coisas, meus filhos. Deus não muda, Ele é eterno. Deus não vai mudar porque eu mudei, Deus agora vai mudar. Não é assim, embora a Bíblia diga em algumas situações assim, como no caso de Eli, para que a gente entenda. Porque a Bíblia é escrita num linguajar humano. Não é? Eu não entendo linguajar divino, não existe isso. Né? Quando Paulo diz ainda que eu falo língua dos anjos, ele não está dizendo que anjo tem linguagem, não. Aquilo é uma forma de dizer, com todos os casos que ele diz ali, ele quer apenas enaltecer o valor do amor. Ele não está dizendo, eu não sei todas as línguas, eu não tenho todos os bens, eu não conheço toda a cultura, nada daquilo que ele diz existe. Ele está dizendo, apenas se aquilo existisse, sem amor não serve para nada. O que ele estava querendo era só enaltecer o amor. Era como se ele dissesse, se eu quiser ir daqui a Recife em 5 minutos, ainda que eu voe, eu não chego em Recife em 5 minutos. Ele não está dizendo que eu posso voar, não. O que ele está dizendo que é impossível chegar em Recife em 5 minutos. Pois é, naquele negócio lá da oração sobre o amor em Coríntios 13, ele está apenas enaltecendo o amor. Ainda que pudesse haver um absurdo daquele que ele está dizendo, sem amor não serviria para nada. É só isso o entendimento daquele negócio ali. Tem língua de anjo, coisa nenhuma não. Todas as vezes que algum anjo, emissário, mensageiro de Deus veio aqui na terra, ele falou na linguagem da pessoa com quem ele falou. Quando Paulo diz lá que se alguém falar em língua, tem que haver alguém que interprete, tem que haver alguém que saiba o idioma que o camarada está falando. Quando o Espírito desceu lá em Pentecostes, está lá dizendo claramente que eles falaram na língua mãe de cada uma das pessoas que estavam lá, cerca de 15 nações, 13 nações, sei lá quanto. Cada um falou de uma forma que o cara entendeu no seu idioma. Foi línguas que ninguém sabe o que é, não. É por isso que Paulo diz, se alguém falar em língua, tem que ter alguém que entenda aquela língua que lê. Se eu começar a falar em dinamarquês aqui, não tem nenhum dinamarquês aqui. Eu estou falando dinamarquês para quê? Feito um idiota. É só isso que Paulo está dizendo. Tolice dos coríntios. Total tolice. Mas vamos para cá, irmãos. Então não há variação em Deus. Deus não muda. Oração não muda Deus. Deus é quem muda a nossa oração. A oração dos seus santos. Ele vai ouvir. Porque é Ele mesmo quem instrui esses santos como é que devem ouvir. Como está escrito em João. Se pedirmos tudo que pedires, segundo a sua vontade, Ele o fará. O que é? É pedir de segundo a sua vontade ou Ele fará segundo a sua vontade? Tanto faz, dá no mesmo. Tem gente que coloca a vírgula aqui, muda, não interessa, ou de um lado ou do outro, é segundo a vontade dele. Tem que ser, não a nossa. Né? Vamos para frente aqui, irmãos. Assim sendo, em se admitindo que nem todos serão salvos, e nós sabemos disso, nem todos serão salvos, mas apenas um número determinado por Jesus, ele já sabe. Ele diz, muitos são chamados, poucos são eleitos. Ele sabe quem são os eleitos. Eu vim buscar as minhas ovelhas. Então isso implica que Deus, com a morte de Cristo, claramente tensionou salvar estes que ele escolheu, e não todos. Ora, Deus não é todo poderoso, Ele não é criador. Então se Ele quisesse salvar todos, Ele salvaria todos. Quando a Bíblia fala em todos, nas cartas, né, normalmente esse todos está colocado numa situação para dizer que não são só judeus. São judeus e também gentios. Ou então está sendo escrito para uma igreja, chamando essa igreja ao arrependimento, e ele quer que todos sejam salvos. Todos quem? Todos aqueles a quem ele escreveu. Não, ele não está dizendo em lugar nenhum que eu quero que o mundo todo seja salvo. Quando está dizendo que não é só judeu. É pessoas do mundo todo. Ora, se Deus quiser salvar o mundo todo, todos seriam salvos. Ele não é Deus? Muito bem, irmãos. Portanto, se o propósito de Deus com a morte de Cristo fosse salvar todos, certamente, à luz dos versículos citados aqui até agora, todos seriam salvos. Mas não é assim. A expiação é limitada. O próprio Senhor Jesus diz que poucos são os eleitos. O próprio Senhor diz o seguinte em João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
ele mesmo diz que tem bodes. No último dia ele chamará as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda, os cabritos. Então, ele diz assim, na sequência, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Não é, eu vim aqui escolher quem é que eu vou. Não, eu conheço as minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, olhem só qual é a relação que Jesus está dizendo que há das suas ovelhas com ele. Eu conheço as minhas ovelhas assim como o Pai me conhece a mim. A quantos Jesus, para Deus escolher um desses Jesus, esse aqui é o meu filho? Ele é único, é o único Filho de Deus. Jesus está dizendo que assim como o Pai o conhece como filho, ele também conhece as suas ovelhas. Elas são únicas, cada uma delas. Minhas ovelhas, não é todo mundo. Minhas ovelhas, a salvação é limitada. Aí eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus não morreu por todo mundo. Ele morreu pelos pecados do mundo todo. Mas a salvação é eficaz apenas para as suas ovelhas. Para os outros, vão lhe virar as costas, como o homem rico fez. Mesmo ouvindo essa conversa, eu quero saber disso, eu quero morar aqui no mundo. Esse céu é uma chatice. Ou então eu me converto na última hora. Um dia desse, um irmão mandou essa pergunta para mim. Pastor, se eu me converter na última hora, eu sou salvo? Eu respondi para ele, é sim. O problema é saber qual é essa última hora para você decidir se converter. Não é que você vai saber qual é essa última hora. Irmãos, isso é complicado. Esse pensamento é com base naquela história do homem da cruz. Na última hora foi salvo. Só há essa história na Bíblia inteira. Aí as pessoas pegam esse caso do homem da cruz, só ele, o ladrão da cruz. Só tem essa história na Bíblia de um camarada que se converteu na última hora. Aí o camarada, todo mundo se pega nisso para viver do jeito que quer, porque na última hora eu vou me converter. E como é que você sabe qual será a última hora? Aí eu mandei uma explicação para Jó, era um Jó, mandei uma explicação a alguns versículos. Meu filho, presta atenção. O dia é hoje. O dia é hoje, é agora. Muito bem. Então, irmãos, vimos aqui, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Mas vós não credes. Ó, Jesus dizendo a quem estava lá escutando ele. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estava um monte de gente lá ouvindo isso, e em especial alguns fariseus sempre querendo pegá-lo no contrapé. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Atenção, irmãos. Por que não resolveram ser ovelha de Cristo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo aqui, o 27, é simplesmente terrível para os ditos crentes que entopem igrejas ouvindo pregações falsas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Atenção! Isso quer dizer, se você está ouvindo pregação que não é a voz de Jesus, porque não está de acordo com a Bíblia, você não é uma ovelha. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então tem que clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Meu Senhor, me salve, como o próprio Davi pediu. Me salve e eu serei salvo. Como Moisés disse, Senhor, me mostra o caminho e me leva nesse caminho. Eu vai comigo, senão eu não vou. Eu não tenho condição de ir. Moisés não se insurgiu contra Deus. Ele quis dizer, eu não tenho condição de ir. Eu não tenho condição de levar esse povo. O Senhor me deu uma carga muito maior do que eu posso carregar. E os fariseus faziam com o povo, lá com suas leis e costumes. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo deles aí vocês não vão poder carregar. O jugo da lei, ninguém é capaz de carregar, só eu. Venham aprender comigo. É isso, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que os pastores pregam como se fosse um convite ao viçareiro e você vai ter uma vida boa com Cristo. Não é. Cristo está chamando você para aprender com Ele a ser humilde, a se sujeitar ao Pai, inclusive a ir a uma cruz. É isso que Ele está chamando ali. Sabe quantas vezes eu ouvi um pastor dizer isso? Nunca
Sabe quantas vezes eu vi isso escrito no livro? Nunca! Eu só escuto dizendo que é tudo de bom. Pois é, você não é ovelha se você acreditar numa conversa dessa. Então nós temos que ver isso, irmãos. Olha só. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por isso que não querem ouvir a palavra de Deus, e se ouvir, não creem. Como os fariseus. E ele disse também para os fariseus, lá em João 8, 43, 44, ele disse: sabe por que vocês não entendem o que eu digo? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. E ele é mentiroso, assassino, desde o princípio. Pois é, irmãos, então olha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E ela me segue. Eu não estou aqui procurando quem... Não. A palavra de Deus vai atingir o eleito de Deus na eternidade e ele vai ouvir. Nós só temos que pregar. E quem prega é pregador. Quem vai evangelizar é evangelista. Isso não é obrigação de todo mundo da igreja. Todo mundo da igreja tem que demonstrar com o seu testemunho que eu fui salvo e que salvação é essa. Quem é esse Salvador? É só isso que você tem que saber. Agora, pregar, subir em púlpito, na carroceria do caminhão, onde for, isso é para pregador, evangelista que tem esse dom. Quem se mete a fazer isso de forma alguma, você vai fazer palhaçada. E no máximo fazer prosélitos. Muito bem, irmãos. Então vamos aqui. Em outras palavras, o que Jesus diz nesses versos é que ele tem o seu rebanho, um rebanho específico, e que é por estas ovelhas desse rebanho que ele daria a sua vida. É isso que ele está dizendo. Sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Que ovelhas? As minhas ovelhas. Porque elas conhecem a minha voz e me seguem. É isso que Deus está dizendo. Há também as palavras de Jesus, eu falei agora que ia tocar nesse assunto, está aqui, na oração sacerdotal, em João 17. O sacrifício de Jesus e a intercessão de Jesus, aprendam isso, são dois aspectos da sua obra expiatória. Jesus orou por aqueles a quem ele veio salvar. Vamos ver aqui. Portanto, quando falamos sobre a extensão da intercessão de Cristo, estamos falando também sobre a extensão da expiação. Jesus não ia orar porque ele não veio salvar. Não faz sentido um negócio desse. Né? Vamos ver aqui. Aqueles pelos quais ele intercede são os mesmos por quem ele morreu. Na oração sacerdotal lá, quando ele estava falando com o Pai, os primeiros 6 versículos ele estava falando direto, ele e o Pai, a relação dele com o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Foi a todo mundo, não, foi aos homens que me deste. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, mais claro do que isso, fazer com o pessoal só desenhando. Não existe. Então o Espírito revela quem ele quer. A expiação é limitada. Os eleitos que foram chamados, e é incondicional, a eleição é incondicional, para aqueles que estão totalmente pervertidos, sem condição nenhuma de se voltar a Deus, pois ele elege aqueles que ele quer, aí chama. A expiação é limitada, portanto, é só para aqueles a quem ele chamou. Vamos terminar essa aula. Jesus não podia ser mais claro sobre a extensão da expiação. Ele não intercederia apenas pelos eleitos, como ele está dizendo ao Pai, se viesse morrer por todos. Não faz sentido um negócio desse. O negócio de Deus seria, digamos assim, nada razoável, nada racional. Faz uma coisa e diz outra. Não pode. É por isso que eu digo também que a revelação sobre a salvação é única. Não posso ter uma revelação sobre a salvação diferente da do outro irmão que diz que é irmão, mas tem uma salvação diferente para ele lá. Não pode. É uma só. Muito bem, irmãos. Vamos ver. Expiação limitada ainda prossegue. Né? Vamos ver aqui. Além disso, a Bíblia nos afirma que a morte de Jesus alcançou efetivamente o que se propunha, salvando, purificando, reconciliando com Deus aqueles que eram seus inimigos, aqueles a quem Deus propôs fazê-lo através do sangue de Cristo.
Como lembra em Hebreus 1:3, que o Filho, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o que ele veio fazer foi feito. Não tem mais o que fazer. Está consumado. Lembram? Está consumado. Vamos terminar essa lição. Em Colossenses 1:22, lemos que Cristo vos reconciliou, a igreja de Colossos, aos crentes, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De novo, não foi porque, foi para, nós lemos isso agora. Ou seja, a obra de Cristo está completa desde a eternidade. Foi realizada na plenitude do tempo, como Paulo diz, e será consumada na volta de Jesus até a eternidade. Vamos parar aqui, irmãos. Ainda temos um complemento da expiação limitada, mas para não ficar muito prolongada a aula, vamos parar aqui e na semana que vem, na próxima aula, a gente continua essa lição da expiação limitada, dá uma rebuscada um pouco e segue nos próximos pontos. Tá bom, meus filhos? Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe e que Deus conceda graça para que a gente vá entendendo e crescendo nesse conhecimento de Deus o tempo inteiro, como Paulo fazia com os crentes nas igrejas que ele fundava. Ele passava de novo ensinando esses irmãos, explicando como está lá em Atos, dizendo o quanto importa sofrer pelo Evangelho de Cristo, totalmente diferente das pregações de hoje. É sacrifício, e esse sacrifício a gente só pode fazer exatamente porque está no poder dele, senão não poderia. Então nós estamos num mundo perverso, mas as pessoas ditas que não entendem isso, estão perfeitamente no seu habitat. Muito bem, obrigado, e Deus me abençoe. Basta eu orar, basta eu ir todo domingo para a igreja, ainda chego atrasado. Então, irmãos, não é assim. Nós estamos ensinando e clamando a Deus, rogando a Deus para que Ele nos dê a compreensão dessas coisas, para que a gente ande de fato, de forma ordenada, como Ele ensina aqui, para que os outros vejam a glória de Cristo em nós e através de nós. E também glorifiquem a Deus, independentemente de serem salvos ou não, isso não nos compete. Nós temos é que mostrar o Cristo. Nós temos que mostrar a salvação que nos atingiu. Se Deus vai atingir e chamá-los ao arrependimento, se Deus vai lhes dar o arrependimento e a fé e a salvação, aí já não é mais da nossa parte. É parte do Espírito Santo de Deus. Muito boa noite. Deus abençoe a todos.